Muito bom dia para você, Renata Lopretti. Muito bom dia, Newton, para você e para todos. Só faltava ouvir você agora sobre este tema, relacionando STF, Senado e tendo a figura de Aécio Neves no meio deste caminho, que foi o destaque deste final da semana. Você já fez uma assembleia sobre isso, é isso, Milton? Já ouvimos aí diferentes opiniões sobre este assunto, muitas repercutindo por aí, e queria agora ouvir a sua opinião sobre esse tema. E há mesmo muita opinião e base para controvérsia do ponto de vista jurídico mesmo, porque você pode encontrar argumentos técnicos que justifiquem a decisão da primeira turma do Supremo de afastá-lo e argumentos técnicos de que a primeira turma não poderia ter feito isso com base no que diz a Constituição. Agora, para além da argumentação técnica que está colocada aí e certamente vai ser examinada pelo próprio Supremo, tudo pelo plenário mesmo, tudo está indicando, tem algumas coisas interessantes para a gente observar, Milton. Primeiro, que se você olhar no passado recente, o Supremo também tomou decisões que de alguma maneira atingiram mandatos parlamentares e nem de longe houve tanta controvérsia. Então, o Supremo mandou prender o senador Delcídio Amaral e, na sequência, o plenário do Senado referendou a decisão do Supremo e cassou o mandato do Delcídio. Não houve essa controvérsia. E o Supremo também afastou do mandato e da presidência da Câmara o então deputado Eduardo Cunha. E naquela ocasião, a saída que o Legislativo encontrou foi a seguinte: o plenário da Câmara nem chegou a examinar a decisão do Supremo, seja para referendar, seja para rejeitar. E meses depois foi lá e cassou o mandato do Eduardo Cunha. O próprio Aécio, quando o afastamento dele foi pedido no início dessa história da JBS pelo relator Edson Fachin, não houve todo esse burburinho no Senado. Então eu acho que a gente precisa entender que agora, para além do caso específico do Aécio, os senadores estão reagindo à possibilidade de que outros deles, aliás, uma possibilidade bastante concreta, de que outros deles venham a ser incomodados pela justiça dessa maneira, com esse alcance. Então, está rolando ali, para além da discussão jurídica, um espírito de corpo muito forte. Portanto, o que pesa agora nesse comportamento diferente dos anteriores ou dos fatos anteriores é que o risco de que também outros parlamentares sofram a mesma ação por parte do STF é maior. Exatamente. E eu acho que uma outra coisa muito importante da gente observar e de ser examinada pelas pessoas que estão de cabelo em pé com a decisão do Supremo e que dizem que a primeira turma não poderia ter feito isso de jeito nenhum, é a gente notar, Milton, que essa decisão ela não brotou de geração espontânea, quer dizer, ela se inscreve num quadro em que os parlamentares estão sucessivamente desafiando qualquer questionamento que a justiça e as investigações estejam colocando contra eles. Ontem mesmo você teve vários exemplos disso. Então, você teve ali, eu até comentei ontem no Jornal das 10, o estilo beijinho no ombro com que o senador Romero Jucá reagiu à operação da Polícia Federal, que atingiu filhos e enteados dele por suspeita de desvio de dinheiro e de muito dinheiro do programa Minha Casa Minha Vida. Ele disse que aquilo era perseguição e não problema, segue o jogo, não tem mais nada a declarar. Em solidariedade a Romero Jucá, a reportagem flagrou ontem um WhatsApp muito emocionado e de apoio do deputado Lúcio Vieira Lima, irmão de Gedel Vieira Lima, o homem dos 51 milhões. Lúcio Vieira Lima, que a Polícia Federal já diz que encontrou indício de envolvimento do próprio no caso dos 51 milhões e que até hoje não disse uma palavra sobre isso. O próprio caso do Aécio, Newton, vamos lembrar que é interessante, o Senado poderia ter tomado para si a tarefa de tomar alguma providência diante da enormidade do que se revelou sobre o Aécio nas delações da JBS. Mas o que o Senado fez? Ele foi lá e, em 2 palitos, como se costuma dizer, arquivou qualquer investigação contra o Aécio.
Então, esse é o caldo de cultura que explica o que está acontecendo agora e que, de fato, criou um choque grande entre Senado e Supremo, choque que muito provavelmente vai ser, eu não diria nem resolvido, mas encaminhado pela via do próprio Supremo, porque o que está se armando e se desenhando aí é que o Supremo venha a analisar muito rapidamente uma ação mais geral sobre essa questão da possibilidade de afastamento e aí decida como contornar essa crise que se formou. Mas coisas muito interessantes para a gente observar, Milton, são as seguintes: não veio do nada, não brotou de geração espontânea e, curiosamente, das outras vezes em que o Supremo fez isso, não teve essa confusão toda que está acontecendo agora. Outro aspecto e outro ponto que chamou muito a atenção nessa semana foi a missiva escrita por Palocci, tendo como alvo PT e Lula. Impactante. Muito impactante, e é uma espécie de carta da discórdia, né, Milton, no sentido de que os apoiadores do ex-presidente Lula, ou ainda simpatizantes do PT, tentam estigmatizar a carta porque é fruto de uma tentativa de delação, caracterizá-la como traição e desqualificá-la à luz de problemas reais de credibilidade que o Antônio Palocci tem, pelos processos a que responde, pelos escândalos em que já esteve envolvido e tudo mais. Agora, a questão que fica, que é o seguinte: independentemente disso, o lastro de credibilidade da carta em si é imenso por um fator muito simples, Milton, pela intimidade do Antônio Palocci com essas pessoas todas, a começar do ex-presidente Lula, com tudo que se passou do PT. Quer dizer, quando o Antônio Palocci fala do PT, qualquer pessoa razoável sabe que o ponto de fala, como se diz dele, é de uma pessoa que conhece os intestinos do partido, entendeu? Então, é muito difícil decretar em que momento isso acontece, mas assim, o PT vem sofrendo reveses sucessivos, mas eu acho que do ponto de vista simbólico, essa carta do Palocci merece um destaque aqui na nossa cesta básica, porque ela é uma espécie de nocaute num PT que a gente não sabe para o que pode caminhar, mas que aquele visivelmente não existe mais, Milton, seja qual for a viabilidade eleitoral do ex-presidente Lula. Tudo isso são outras discussões, mas do ponto de vista simbólico, eu não tenho nenhuma dúvida de que quando forem escrever essa história muito tempo depois, a carta do Palocci vai ficar como esse marco, Milton. Ok. Renata, muito obrigado pela conversa nessa sexta-feira, estou esperando você aqui domingo. Pois é, isso que eu ia falar, Milton. Vou desejar bom fim de semana para todo mundo, mas para você só bom sábado, porque no alvorecer do domingo a gente vai se encontrar. Eu gostei do alvorecer do domingo. No alvorecer do domingo, das 6 às 9 da manhã, estaremos aqui no Jornal da CBN comemorando os 26 anos da Rádio CBN. E eu vou querer ouvir a sua história com o rádio. Então tá bom. Entre outros papos. Muito obrigado, até lá. Beijo. Rumble like a crazy, rumble like